Boa noite, pessoal. Paz e graça do nosso Jesus Cristo. Amém? Queria, por favor, que vocês confirmassem se o áudio está bom. Tá bom? Se vocês façam assim, ó. Então, legal. Vou dizer, pastor, tá tudo bom, tá tudo ok. Por favor. Peço encarecidamente, por gentileza. Ó, pessoal. Eu quero dizer a vocês que nós estamos nas duas plataformas, tá? Estamos no Instagram, estamos no Facebook. O Insta, ele tem um certo limite, tá bom? Ele tem um limite de apenas, provavelmente, eu creio que seja 1 hora. Já no Facebook, não tem limite. Então, faz assim, ó. Quando vocês estiverem aí, que estão no Insta, que estão vendo esse culto agora no Instagram, por favor, desliga o Insta e vai lá pro meu Facebook, tá lá, Rondinelli Frazão, tá bom? Vai estar lá online para todo mundo ver, certo? Eu vou dar só um tempo, que falta ainda 4 minutinhos, que é o tempo que as pessoas elas entram, tá bom? Para ouvir a palavra do Senhor. Então, orem por esse momento, tá? Ore, peça a Deus misericórdia. Peça a Deus graça para que possamos expor o santo evangelho de Deus e Deus seja glorificado. Porque temos que ter em mente que é tudo para a glória de Deus e para a satisfação do Filho de Deus. Tá bom, gente? Então que vocês orem para que Deus me capacite, me dê graça e me dê sabedoria, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas venha falar do Filho de Deus, Jesus Cristo. Que esse é o intuito nosso, é centralizar Jesus Cristo. Centralizar Jesus Cristo em nossas vidas. E fazer com que outras pessoas entendam que Jesus Cristo é o centro. Amém? Se o áudio está bom, assim, nesse tom que eu estou falando, por favor, diz assim, pastor, o áudio está ok, está muito bom, está ótimo, dá para nós ouvirmos aqui. Por favor, confirma aí quem está assistindo, por gentileza. A paz Amanda, a paz Joyce, paz do Senhor, minha amada, tudo bom? Amém, Robert, está ótimo, né? Amém. Então eu vou continuar esse mesmo tom. Eu posso falar um pouco alto porque, infelizmente, às vezes aqui tem os vizinhos, tá? E às vezes tem umas certas horas eu posso falar um pouquinho mais alto, mas isso não vai interferir em absolutamente nada, tá bom, gente? Ó, falta só um minutinho, tá bom? Para nós começarmos, tenha só um pouquinho de paciência, vamos esperar as pessoas entrarem para que elas possam cultuar o Senhor também junto conosco, amém? Amém. Erno Cabral, seja bem-vindo, meu irmão. Forte abraço, tá bom? Deus abençoe. Rienze. Amém, Rienze. Robert, Rony Edson, Rayane. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós, tá bom? De antemão, por gentileza, abram já a Bíblia de vocês em João 15, capítulo 1. Ou, perdão, João 15, versículo 1 até o versículo 5, tá? Será a nossa exposição no Evangelho de João, tá bom? Ó, falta um pouquinho agora, tá? Paz, irmã Eliane. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse culto, tá bom? Se você está aí na sua casa, nesse exato momento, por favor, incline a sua cabeça e ore junto comigo em concordância para que Deus possa falar aos nossos corações. Porque precisamos dele cada vez mais. Precisamos aprender dele, depender dele para tudo. Porque somos servos dele, somos escravos de Jesus Cristo. E foi ele que pagou o preço pelos nossos pecados. Então devemos toda a nossa vida, toda a nossa confiança a Jesus Cristo. Porque ele é o Deus eterno, é o Salvador, foi ele que ressuscitou ao terceiro dia. Então devemos honra, glória a Deus. Que nesse exato momento você incline sua cabeça, por favor. Pai Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra.
e em Ti confiamos e depositamos as nossas esperanças, Senhor. Que o Senhor, que é misericordioso, que conhece o mais íntimo de nosso coração, possa falar conosco nessa noite. Possa nos instruir, Senhor. Instruir em graça, para que possamos dar bons frutos, Senhor. Não para nós mesmos, ó Pai, mas para a glória do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor, Pai, cative a nossa mente, Pai, para prestarmos atenção e que nada tire esse momento tão lindo, tão belo, Pai. Que é esse, Pai, que é estar na Tua presença, Pai, meditando na Tua palavra e aprendendo de Ti as verdades eternas, Senhor. Rasga os nossos corações, Senhor, nessa noite. E põe as Tuas verdades absolutas em nosso coração. Para que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Que possamos crescer em graça, crescemos em conhecimento e em amor, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Nos ajuda, nos capacita e nos enche, Pai, do Teu Santo Espírito, para que possamos proclamar o Teu Santo Nome aos quatro cantos dessa terra, Pai. E por onde nós passarmos, que possamos ser luz e sal dessa terra, para a Tua glória, Senhor, e não para nós. Que possamos meditar na Tua santa palavra, Pai, com confiança, com zelo e com ousadia, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal. Paz e graça. Por favor, queria que vocês abrissem no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, para que possamos meditar um pouco no que Jesus quis falar, no que Ele quis transparecer no seu Evangelho. Amém? Vamos aprender mais nesse texto sobre Jesus Cristo. Vamos aprender as perspectivas sobre Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus fala que Ele é a videira verdadeira? Vamos aprender, vamos colocar os nossos corações agora à disposição para que o Evangelho fira os nossos corações como uma flecha e venha de fato nos moldar à imagem do Filho de Deus. Porque essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança também, aprendermos mais de Cristo, para que possamos diminuir mais o nosso ego, o nosso eu, que possamos diminuir cada vez mais a nossa própria vontade e que possamos confiar em Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 1. Vamos lá junto comigo, por favor. Nós iremos tentar fazer uma exposição, tá, breve, tá, gente? Eu não vou tentar me aprofundar muito nos textos, por ser também uma live. E se você tem um certo interesse em aprender mais das Escrituras, por favor, quando isso passar, essas situações passarem, vem fazer uma visita a nós, tá bom? E eu tenho o maior prazer e paciência de ensinar você as palavras de Deus e tentar tirar as tuas dúvidas dentro das Escrituras, tá bom? Essa é a minha intenção, esse é o meu desejo. E espero que vocês também confiem em mim, porque a minha intenção é ensinar vocês, tá bom? O que tem nas Escrituras e nada além disso. O que a palavra de Deus fala, eu quero transmitir a vocês, tá bom? Vamos ler aqui agora, por favor, João capítulo 15, versículo 1 até o verso 5, tá? Provavelmente vamos meditar versículo por versículo, ponto a ponto. Vamos analisar o contexto histórico para que possamos entender o que Jesus quis passar para nós e para seus discípulos. A intenção que ele falou isso. Amém, gente? Vamos lá? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Verso 5 encerramos, iniciaremos a nossa exposição. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos agora para o verso 1 e meditar nos aspectos bíblicos, tá, gente? Do que Jesus Cristo quis nos ensinar sobre
Eu sou a videira verdadeira, vamos lá? Vejamos só aqui algo muito interessante sobre a videira verdadeira. Porque Cristo Jesus, ao afirmar ele ser a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, quando nós lemos isso aqui, nós ficamos meio... Por que Jesus disse que é a videira? O que tem a ver a videira? Por que Jesus usou essa expressão? Porque essa expressão tinha de influência com os discípulos. Nós temos já de antemão que compreender algo muito interessante. Cristo falou isso e não falou sem sentido. Ele falou numa perspectiva de que Israel, ele era a verdadeira videira de Deus. Mas agora Jesus Cristo é a verdadeira videira. Observe algo muito interessante, que foi isso que eu comecei a escrever aqui para que possamos compreender o texto bíblico. Jesus, ao se pronunciar aos seus discípulos, afirma ser a videira verdadeira para restaurar o seu povo. Essa foi a missão de Jesus Cristo. A missão de Cristo Jesus foi restaurar o seu povo, trazer de volta aquilo que foi perdido por Adão lá no Éden. Cristo teve a missão e ele cumpriu a missão com fidelidade. E ao cumprir a sua, estabelece alguns pontos que precisariam ser explicados ao povo de Israel e também aos seus discípulos. Então, quando Jesus fala sobre videira verdadeira, ele se identifica se é verdadeira porque existia uma videira falsa. E se existia uma videira falsa, que videira falsa era esta? Nós vamos mais na frente analisar e sabermos que videira é essa. Olha que interessante. Ao tocar neste aspecto videira, temos em mente que ele estava afirmando algo que os discípulos precisavam saber e ter a confirmação de sua missão com eles. Aí já nós temos agora em mente aqui algo muito interessante. Estima-se que Herodes tinha providenciado uma videira de ouro. Herodes tinha colocado no templo uma videira de ouro. E ele colocou toda enfeitada de cachos de uva. E aquilo tudo foi para manipular o povo de Deus. Para dizer ao povo de Deus que a videira foi restaurada, foi levantada. Quem pôs lá isso foi Herodes. Herodes pôs isso no templo para enganar, para tirar o povo de Israel de templo. Então Jesus, ao ver aquela videira no templo, quando ele sai, se você analisar João, capítulo 14, verso 31, quando ele está naquele momento com os discípulos na ceia, que ele sai automaticamente ali, tem várias vertentes para esse assunto, mas o mais perto, o mais próximo foi quando Jesus sai daquele momento de comunhão com os discípulos e para ir para o Getsemane, para o seu momento de sofrimento e de tormento psicológico. Ele olha para o templo e aquela videira está lá bem na porta principal do templo. E ele olha para os discípulos e diz: eu sou a videira verdadeira. E era aquela videira que ele estava estimando ser. Eu sou aquela videira ali é falsa. Eu que sou a videira verdadeira, a verdade está apenas em mim. É eu quem tenho vida agora para dar a vocês. Aquela videira, ela não produz vida alguma a vocês, porque a missão de Cristo foi trazer de volta novamente a mentalidade espiritual e não a carnal. É tanto que ele diz: o meu reino não é dessa terra, mas sim lá do alto. O reino de Deus, ele é espiritual. Então foi isso que Jesus veio estabelecer. E essa videira agora dá vida àqueles que participam do reino de Deus, que são nascidos de novo e agora creem em Cristo. Então foi isso que Jesus quis passar para os discípulos. Mostrar aos discípulos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, que o caminho da vida é Jesus Cristo, e não por meio de outra pessoa ou de qualquer outra videira falsa que estava ali no templo, posta para enganar, para manipular e tirar essa glória de Cristo, para trazer a imagem novamente do Filho de Deus, o qual ele afirma ser: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Provavelmente Jesus estava olhando para essa videira ao falar isso, ao falar nesse tom. Jesus estava vendo essa videira, Jesus tinha compreensão do que ele estava falando. Jesus não falou isso para pessoas que não tinham compreensão do que ele estava falando. Ele estava falando para um povo entendido. Aí, nesse ponto aqui, do verso 1 do capítulo 15, eu coloquei aqui 3 pontos para nós meditarmos de forma breve e rápida. Olha que só que interessante, ó. A videira no Antigo Testamento simboliza Israel.
Olha que interessante. Aí você diz assim, mas pastor, por que o senhor está trazendo isso nessa perspectiva? Porque Jesus afirmou, eu sou a videira verdadeira. Então, se ele fala que é verdadeira, é porque existiu que é uma videira falsa. E nós já falamos dessa videira falsa. Agora, vamos falar agora do aspecto ligado a Israel. Israel era a videira. Mas essa videira tinha sido derribada. Essa videira tinha caído, estava morta. Estava sem esperança, não tinha mais luz. E agora Jesus diz, agora a vida é por meio de mim. Eu que sou a videira verdadeira. Olha que ponto interessante. Se você ler Isaías capítulo 5, verso 1. Ezequiel capítulo 15, do 1 ao 16, Ezequiel 19, do 10 ao 14, e Salmos capítulo 80, versículo 9 ao 19, você vai ver que Deus trata Israel como videira. Deus identifica, se você ler Salmos, eles fazem uma oração para que Deus novamente restaurasse essa videira. Porque essa videira estava caída e só uma pessoa tinha poder para restaurar essa videira. Agora essa videira não seria mais por meio de Israel, agora é por meio de Jesus Cristo. Porque é somente por meio dele que há salvação. É por meio dele, somente por ele, que a salvação é mediante a graça, mediante a sua morte, mediante a sua ressurreição. Romanos capítulo 4 diz assim, que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o maior ato de graça, esse é o maior ato de misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Imagina-se só, se Deus apenas levanta Israel, não teria salvação pelos gentios, ou melhor, para os gentios. E hoje nós somos esses gentios que precisamos de salvação, mas a nossa salvação é por meio de Jesus Cristo. E aqui ele afirma, por meio da sua graça e misericórdia, eu sou. O termo eu sou traz a identidade que Jesus é Deus. Ele é Deus. Se você analisar o livro de Êxodo, ver que quando Moisés chega diante de Faraó e volta novamente para se consultar com Deus, e ele pergunta, Deus, e aí Deus, como vai ser quando eu chegar lá de perto de Faraó e eles perguntarem quem tu és? E Deus diz, diga que eu sou. E aqui Jesus aplica a mesma palavra que o Pai usou com Moisés, dizendo, eu sou a videira verdadeira. Jesus é Deus, Deus está encarnado em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único meio de salvação nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, o primeiro ponto nós já analisamos, que a videira no Antigo Testamento simbolizava Israel. Toda vez que você lê esse texto, você já tem em mente que a videira simbolizava Israel. E Deus queria, por meio de Cristo, agora mostrar ao povo de Israel que agora é por meio de Jesus Cristo a salvação. Não é por meio de nenhum ato de sacrifício, não é por obras, não é por força humana, mas por meio de Jesus Cristo. João capítulo 12 diz que a salvação é por meio dele. No capítulo 13 ele diz que nós não nascemos da vontade humana, da vontade da carne, mas sim pelo seu Espírito. Nós nascemos pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Deus nos regenerou, nos trouxe de volta e nos colocou agora como ramos, ligados na videira. E hoje nós só temos vida porque nós estamos ligados em Jesus Cristo. Vida, essa vida é vida espiritual, não estou falando do fôlego de vida não, estou falando sim da vida espiritual, porque estávamos mortos espiritualmente. E essa videira, quando nós se ligamos a ela, fomos enxertados em Jesus Cristo, ele nos trouxe vida novamente. Segundo ponto, primeiro lembre, a videira no Antigo Testamento simboliza Israel. Segundo ponto, a antiga videira se degenerou, Israel se degenerou. Agora, alguém maior que a congregação judaica, que servisse como canal de vida e de comunhão com Deus, justamente o Messias, o Senhor, o único caminho de vida, o único caminho de salvação é Jesus Cristo. Quando ele fala que ele é a videira verdadeira, existia a falsa, como nós falamos, mas aí está a aplicação, aí está a narrativa de Jesus em afirmar que agora ele é Senhor, ele é Deus, sempre foi Deus, veio, cumpriu sua missão e agora é. Terceiro ponto, Jesus é a videira verdadeira, posta por Deus. Deus enviou seu Filho amado. Deus envia seu Filho amado para cumprir toda a promessa. A ira de Deus ser despejada em Jesus Cristo.
E ele vinha estabelecer a sua missão como filho de Deus. Morre numa cruz como maldito de Deus. A ira de Deus recai sobre Jesus Cristo. E ao terceiro dia Deus aceita esse sacrifício, pondo ele como a videira verdadeira, que a salvação é por meio dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a verdade absoluta. Quando ele fala que é só por meio dele que chegamos ao Pai, essa videira está ligada a essa mesma situação. Que para termos vida, temos que estar em Jesus Cristo, e Deus tem que estar fazendo a manutenção das nossas vidas, a manutenção da nossa salvação todos os dias em nossa vida. Como diz em Filipenses 1,6, aquele que começou uma boa obra em nós, ele há de completar. Aquilo que Deus começou em nossas vidas, ele vai terminar, chegará ao fim e seremos salvos pela sua glória. O terceiro ponto, como nós estamos já falando dele, Jesus transmite a sua própria vida. Mostra-se Cristo numa elevação muito maior do que a nossa. E porque ele é Deus. Então quando ele diz que é só eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, mostra-se que o lavrador, ele tem o trabalho de cuidar, de fazer a manutenção da vinha. Ele tem o compromisso e a misericórdia de ir lá quando vê um galho totalmente já quebrado, um galho totalmente já inerte, ele ir lá e restaurar esse galho, torar as coisas ruins que tem lá, as maldades que muitas vezes estão em nosso coração, em nossa alma. Deus, ele tem, pela graça dele, pela misericórdia dele, de tirar todo esse mal de nossas vidas. Por isso que ele diz, eu sou a videira verdadeira, nós estamos ligados a Jesus, e Deus, ele tem a graça, a misericórdia de olhar para nossas vidas e ver qualquer mal, ele ir lá e tira esse mal, porque estamos ligados no seu Filho. Então não existe essa perspectiva das pessoas dizerem, ah, pastor, eu estou pecando faz tanto tempo, Não! Tem que haver arrependimento em nossas vidas. Porque a manutenção do Pai em nossas vidas é para isso, é para esse resultado. É para que nós possamos crescer em graça. Não continuar com a mesma vida que tínhamos em outrora. Observe que quando ele fala de vida, é porque nós estávamos mortos e a vida veio dele. Ele que nos trouxe vida, foi ele que nos ofereceu graça, misericórdia. E agora o Pai fica na manutenção das nossas vidas, da nossa salvação. O Pai, qualquer coisa, ele irá corrigir você. Ele irá cobrar de você uma vida cristã autêntica. Ele irá cobrar para que você, pela sua vida, dê glória ao Filho dele. Porque não existe você estar ligado nessa videira como um ramo. Você, quando liga essa videira, automaticamente a vida vem da videira. E o ramo automaticamente responde com frutos. Observe que para dar frutos a planta tem que estar muito bem cuidada. E é para isso que Deus faz conosco. Vocês vão ver agora no verso 2, que nós vamos agora analisar, você vai ver que Deus vai tratar desse aspecto. Desse aspecto que é um compromisso muito profundo com o seu povo. Observe que é algo interessante, versículo 2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais frutos. Vamos aqui primeiro na parte A, vamos dividir esse versículo para que nós possamos compreender o que Jesus quis falar conosco. Amém? Veja só, vamos parar aqui nesse ponto aqui, ó. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. Aqui existem esses dois pontos cruciais aqui dessa interpretação. Aqui não está falando de perca de salvação. Não, não é isso que Deus quis falar aqui nesse texto. Ele está falando aqui da retirada e a queima dos ramos que não dão fruto e representam a condenação dos apóstatas e dos falsos crentes. Aqui também tem outra interpretação que fala sobre Judas. Que Judas era uma pessoa hipócrita, vivia como um hipócrita. E aqui ele diz que essas pessoas que não dão frutos, que vivam com hipocrisia, elas serão tiradas, serão cortadas. Isso é o que? Apóstata. O que é apóstata? É aqueles que se apostam-se das sãs doutrinas, da verdade do Evangelho. Quando uma pessoa já começa a falar que Jesus Cristo não é Deus,
que Jesus Cristo não ressuscitou ao terceiro dia, que a obra de Cristo foi algo inútil. Isso sim, a pessoa apóstata nega a infalibilidade da palavra de Deus. Eles dizem que a palavra de Deus já não é mais a palavra de Deus. Isso sim é ser apóstata. Então essas pessoas serão cortadas. Nós temos que lembrar muito bem do ponto crucial de Mateus capítulo 7. Nem todos que dizem Senhor e Senhor herdarão o reino de Deus, mas naquele último dia muitos vão dizer Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, expulsei demônio, curei enfermo, fiz tudo isso. Mas ele vai dizer, eu não te conheço. Então há pessoas no meio da cristandade que possam ter sim atitudes evidenciais como cristão, mas elas nunca foram cristãs. Porque é muito fácil você ser uma coisa aqui, agora, ou melhor, quando você está reunido com seus irmãos, e ser uma coisa no seu emprego, ser uma coisa na sua casa, no qual as pessoas olham para você e não vê uma evidência clara de um cristão, porque aqui Jesus está fazendo a exortação, mostrando que é necessário a evidência daqueles que estão em Cristo Jesus, que elas deem muitos frutos. Mas elas dão fruto não é para si mesmo, não é para satisfação própria, é para a glória de Deus. Essa é a mensagem crucial de João 15. João 15 tem esse objetivo de mostrar às pessoas que elas têm que dar fruto. Eles dizem, mas pastor, eu erro, eu falho, eu peco, mas lembre-se de algo, a força não vem de você. Se você erra hoje, Deus irá te capacitar para que você possa melhorar amanhã e traga mais glória ao nome de Deus pela sua vida. Somos falhos, somos pecadores, necessitamos de Deus, precisamos dele. Então esse é o nosso entusiasmo em sabermos que ele cuida de nossas vidas. Então, outro ponto que é essencial, nós já tratamos da parte A do texto, que é aqui, ó, todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. Esse é o ponto-chave. Então, se você está numa situação de hipocrisia, peça misericórdia a Deus. Peça graça a Deus. A Bíblia diz em Salmos 51:17 que Deus não, ele não deixa de lado um coração contrito e arrependido. Se você de fato se arrepender dos seus pecados e crer apenas em Jesus Cristo, eu quero dizer a você, você será aceito por Ele. Clame a Deus, como eu tenho falado aqui nas outras lives que eu fiz um pouco de tempo atrás. Eu falei o que é arrependimento, que é metanoia, que é mudança de mente e mudança de caminho. Ore a Deus e Deus te capacitará em graça e misericórdia. A força vem dele, você mudará a sua mente, mudará o seu caminho. E tudo isso é para a glória dele. Então o segundo ponto, que nós já tratamos aqui do primeiro ponto, que é todo ramo que em mim não dá fruto, ele tira, que é o versículo 2 do capítulo 15. Agora tem a parte aqui que é bem interessante, que é essa aqui, ó, que diz assim, ó. Parte 2. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa. A poda dos ramos que dão os frutos representa a purificação dos verdadeiros cristãos. O que Jesus quis falar com isso? Veja só, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Mostra que em Cristo tem vida. E aqueles que estão em Cristo, eles têm que dar fruto. E se eles não derem fruto, serão cortados. Então, todo ramo que está ligado em Cristo, mas agora está dando fruto, o Pai poda. O Pai faz o quê? Limpa. O Pai cuida. Então, Deus, Ele, pela sua misericórdia, Ele cuida das nossas vidas espirituais. Você acha que o ânimo de você ler Bíblia, o ânimo de você orar, o ânimo de você estudar a palavra, você acha que vem de você? Você acha que o ânimo de você lutar contra o pecado, viver uma vida de santidade, você acha que vem de você ou vem de Deus? Vem de Deus. Porque se nós fossemos viver pela nossa própria natureza humana, caída, depravada, filhos de Adão, nunca iríamos obedecer a Deus. Nunca iríamos estar em submissão à palavra de Deus e à vontade de Deus. Mas aqui ele diz, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa. Veja só, a manutenção da salvação está nas mãos de Deus. Não está em você. Você até pode pensar, não, mas eu oro, eu leio Bíblia, mas essa vontade não vem de você. Essa glória, essa dádiva vem do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem te capacita a fazer tudo isso, porque é Ele que tem a graça e a misericórdia. E se Ele te chamou, Ele te capacitará.
Ele chama, ele capacita, ele instrui, ele dá crescimento, porque a glória é dele. Então a evidência que ele diz assim, que a limpeza, ela produz algo também. Não é para você ficar estagnado, não. Deus te chama para crescer. Olha que interessante, ó. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa. Mas ele limpa para que finalidade? Para que possas trazer mais frutos. Veja só, a limpeza de Deus na sua vida traz mais ainda frutos. Então, qual é a evidência que estamos em Cristo? É Deus fazendo essa manutenção em nossas vidas. Nós vemos em nós esses frutos de termos ânimo, prazer, vontade de viver em santidade, que essa é a maior evidência de um cristão, é lutar contra o pecado, querer vencer o pecado, mas não pelas suas próprias forças, mas pelas forças de Cristo Jesus. Então, quando ele te limpa, o resultado já começa a ser maior. Quando ele te limpa, ele cada vez mais, você vai ver, não é que ele vai ver, ele já sabe que você vai dar fruto, porque ele está te limpando para isso, mas você vai ver que é para a glória de Deus, ou para que possas trazer mais frutos. Esses frutos não é para a sua glória, não, é para a glória dele mesmo, por isso é que ele faz a manutenção da salvação na sua vida. Por isso que o livro de Hebreus diz que ele é o bispo das nossas almas. É ele que é o Senhor das nossas almas. É ele que faz a manutenção disso aqui, ó, que está aqui na vossa mente. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: nós devemos renovar nossa mente pela palavra. E não se corromper pela mentalidade humana, porque foi para isso que fomos chamados. Deus nos chamou para isso. Isso é fruto, isso é graça. Observe-se que somos os ramos. Estamos ligados na videira verdadeira. E automaticamente, por essa videira ter vida, que é Jesus Cristo, e quando esse ramo é enxertado, automaticamente frutos estarão em nossa vida. Resumindo, quem está em Jesus Cristo tem que produzir frutos. Não frutos da carnalidade, mas sim frutos para a glória de Deus, frutos do Espírito. Vivemos em paz, em mansidão, em amor. Isso sim é frutos de Deus em nossa vida. É evidência de você olhar para você e ver em você que antigamente, há um ano atrás, e hoje, nesse tempo de hoje, você já cresceu um monte, não pela sua própria satisfação, mas sim pela glória de Deus. Então, esse fardo nós temos que tirar de nossas vidas, que muitas pessoas têm. Ah, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso acontece? Veja só. Ele nos limpa. Ele poda aqueles galhos ruins que estão em nossa vida. Para quê, pastor? Isso ele está nos podando, nos moldando. E quando ele nos molda, ele nos deixa numa situação desconfortável. Ele nos deixa numa situação delicada. E muitas vezes a gente não gosta nas situações que Deus nos põe. Às vezes perguntam, mas pastor, por quê, pastor? Eu não gosto, às vezes está tão ruim, está tão difícil. Mas ele está fazendo isso para moldar você à imagem do Filho de Deus. Qual é a nossa oração? Qual é a oração de um salvo? Qual é uma oração daqueles que estão em Cristo Jesus? Qual é a oração? A oração é única. Senhor, me muda. Senhor, põe-me cada vez mais na tua vontade. Senhor, ensina-me a viver a tua palavra, viver para a tua glória. É isso que temos que orar a Deus, pedir a Deus graça e misericórdia. Ah, pastor, mas eu não mudo. Ele vai te dar graça para você mudar. Pastor, eu tenho certas dificuldades. Você está enxertado, ele vai te capacitar a mudar. É isso que é graça. Isso que é graça, isso que é misericórdia, isso que é o amor divino de Deus, um amor incondicional. Ele não ama você por condições. Ah, eu fiz isso, ele te ama de forma incondicional, ele te ama. Isso é misericórdia, isso é graça. Ele te ama tanto que está dizendo que faz a manutenção da salvação em sua vida. Não tente lutar com o pecado por si próprio. Aqui está a promessa da capacitação. Não, pelo amor de Deus, não confie em você mesmo. Teve momentos no povo de Israel que Deus exorta o povo de Israel, porque o povo de Israel estava fazendo outras cisternas rocas. Que cisternas eram essas, pastor?
Cisterna simboliza o quê? Cavar para que tirassem a água dali. Aquela água que estava ali não era suficiente para manter o povo de Israel de pé. E Deus simboliza aquelas ações dizendo: vocês estão montando para vocês cisternas rocas, cisternas que não têm frutos. Manter você de pé. E essa é a perspectiva, que a nossa confiança está em Jesus Cristo. Se nós queremos mudar, lembremos, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai para. Veja só que Ele está no centro. Se nós buscarmos Ele, nós teremos vida em nós mesmos. Não pela nossa própria força, mas sim pela força do Cristo, que morreu e ressuscitou. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele tira, Ele corta. E todo ramo que carrega fruto, se você tem fruto, Ele vai te limpar, porque você está ligado na videira. A videira tem vida, e ela te dá vida. E automaticamente vem uma resposta. Quando você está em Cristo, observe algo, quando você está em Cristo, você não precisa forçar, dizendo que é um cristão. Não precisa forçar, não force, por favor, não force. Não tente forçar a barra, mas entenda algo. É natural na vida de um cristão viver em santidade, ele não força viver em santidade. A boca santa, ele não vai forçar para viver uma boca santa. Ele vai viver com a boca santa porque é natural do cristão querer isso. Ninguém força a barra para um cristão. Ninguém forçará a barra para um cristão. Entenda isso. O cristão está em Cristo. A dependência dele é de Cristo. Então nós temos que buscar força em Jesus Cristo. Parem de buscar métodos extras bíblicos para se fortalecer, por favor. Isso aqui é suficiente. Observe a promessa, essa coisa mais bela que há nas Escrituras. Essa verdade é tão eterna que ela ressoa em nossas almas a tal ponto de nos despertarmos, a nos humilharmos diante da presença do Criador. Veja que coisa linda. No verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele mostra-se que o pai ele tem o compromisso de lavrar, cuidar, regar, dar os alimentos necessários, a proteína necessária para que essa árvore dê cada vez mais frutos. Então ele diz aqui que todo ramo que está nele, que não dá fruto, ele vai tirar, ele vai cortar. E como eu falei, que aí simboliza os apóstatas e os falsos crentes, que eles vão cortar essas pessoas. Isso é tudo no fim. No fim essas pessoas serão cortadas. E depois ele diz, e todo ramo que carrega fruto, ele está limpando. Mas ele limpa com um objetivo. Ele não limpa apenas por limpar. Ele limpa para que eu e você cresçamos em graça e conhecimento. Ele nos limpa para que possamos sim dar frutos mais e mais. Ele não vai deixar você com orgulho. Ele não vai deixar você com soberba. Às vezes eu vejo pessoas que estudam, se dedicam, se aprofundam, abrem uma igreja ali, daqui a pouco estão soberbas. Ele jamais vai te deixar assim. Nunca. Porque essa não é a essência de Jesus Cristo. A essência de Jesus Cristo é te humilhar. A essência de Jesus Cristo é te dar entendimento que quem é Senhor é Ele, não você. Esse é o ponto crucial do Evangelho. É aqui que é onde você se rende, é aqui. Ó. Você se rende aqui. Porque você vê que você não consegue se limpar por você mesmo. Você depende de alguém. Você depende de algo e esse algo é Deus. E se você não depender de Deus, você não cresce. Se você não depender de Jesus Cristo, do seu Evangelho, você não cresce. Você não vai demonstrar frutos. Porque essa é a característica do Evangelho. É que você venha até Ele, se arrependa dos seus pecados, Ele põe o seu Espírito em você e você comece a frutificar. Essa é a obra do Evangelho. Essa é a obra de Deus em sua vida. Esse é o ponto-chave da questão. Terceiro ponto. Não pode haver crescimento sem ser podado. Bote algo na sua cabeça. Deus vai disciplinar você. Esse é o ponto que eu e você se sente desconfortável. Eu e você, nós não gostamos de disciplina. Eu e você, nós não gostamos de ser chamado a atenção. Porque sempre queremos estar certo. Sempre queremos estar com a verdade. Esse é o nosso mal, esse é o nosso defeito. E Deus ele nos cerca nesses requisitos para mostrar a você que você tem que ser podado cada vez mais. Muitas vezes nós pedimos, Deus, eu quero crescimento. Às vezes nós pedimos nas nossas orações, Deus, eu quero crescer. Deus, eu quero crescer em graça. Deus, eu quero crescer em conhecimento. E você cresce sendo cobrado. E quem te cobra é Deus.
Deus te chama mesmo à responsabilidade, porque as pessoas acham que ser cristão é apenas colocar uma Bíblia debaixo do braço e chegar no culto e se sentar apenas. Não. A vida cristã vai muito além do que isso. No culto você se reuniu, mas a vida cristã é você quando você está só, que você está vendo com seus olhos. Isso que é o que o Evangelho te oferece. Isso é cristianismo, isso é nascer de novo, isso é graça. É quando você está só com a sua namorada, você não toca nas suas partes íntimas. Você não desperta ela, nem ela lhe desperta para algo imundo. Ou algo da prostituição. Entenda algo. Deus te levará a amar a sua esposa. Esposa, Deus te levará a você amar o seu marido, ter sabedoria dentro do seu lar. Ao esposo, Deus capacitará você também a ter sabedoria dentro do seu lar. Veja o que o Evangelho te produz, só benefícios bons. É porque a gente está muito acostumado com o confortável. Nós estamos acostumados demais a se sentir confortável diante da situação. E Deus não nos chamou para esse momento. Deus nos chamou para crescermos. E crescer tem que ter cobrança. Tem que ter responsabilidades. E às vezes nós não queremos assumir essa responsabilidade em nossas vidas. Outro ponto. No versículo 2. Todos os seus discípulos, veja só, vão frutificar. Esse é o ponto-chave da questão. Quem está em Cristo, está ligado na videira verdadeira, ele vai dar fruto. É natural do cristão genuíno, do salvo, do regenerado, ele vai dar frutos. Não será nada forçado, entende? Ele não vai forçar a situação. Vai vir algo natural dentro dele. Ele vai transparecer isso de forma natural. Ninguém precisa forçar, ninguém precisa empurrar ou bater. Não, vai ser algo natural. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E o Espírito de Deus está em nós. Pois o Pai vai capacitar cada uma delas. Ele é o lavrador. Ele que nos mantém de pé, entende? Ele que nos mantém de pé. Ele que nos corrige e nos mostra o caminho da salvação pelo seu Filho. Deus, ele corrige aquele que ama e açoita todos aqueles que têm por filho. Se queremos sim ser moldados por Deus, já temos que ter ciência. Deus vai nos cobrar. Deus vai trazer a nós responsabilidades. Deus vai trazer a nós a realidade do Evangelho. Porque as pessoas às vezes fogem dessa realidade e têm como realidade apenas aquilo que elas acham. E o Evangelho vai muito além disso. O que você acha não é Evangelho. Evangelho, ó, é isso aqui, ó. Bíblia está aqui contida e aqui está a vontade de Deus. Se você quiser aprender sobre Deus, se aprofunda nisso aqui, medita nisso aqui, estuda sobre a palavra de Deus, mergulha nisso e começa a entender a vontade de Deus através da palavra de Deus. Não através daquilo que as pessoas andam dizendo, mas aqui é a fonte inesgotável, aqui é uma cisterna de água que nunca vai parar. Aquele que bebe da água do Senhor jamais terá sede. Esse é o Evangelho. Outro ponto que é interessante, que é o que me chamou bastante a atenção, é esse versículo 3 aqui. Que, sinceramente, é um dos pontos cruciais que Deus usa. Esse é o método que Deus usa para limpar os seus discípulos. Ele limpa, mas tem um método da limpeza. E que limpeza ele limpa? A gente, quando está na nossa casa, a gente usa água sanitária, desinfetante. Deus tem um modo dele de limpar. E a limpeza dele não é por meio carnal, não. Isso aqui é tudo um simbolismo. Ele simbolizando algo para querer transpassar para nós. Então, quando ele diz no verso 3, olha que interessante. Ora, vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Observe que aqui o texto já começa a falar de limpeza. Veja só, agora vós estáis limpos. Veja só, os discípulos já estavam limpos porque eles já estavam em Jesus Cristo. Mas ele diz qual foi o método da limpeza e a forma como ele limpou. Mas pastor, ele limpou de que forma? Veja só, limpos pela palavra. Então nós já temos aqui a mentalidade que o meio da limpeza de Deus é por meio da sua palavra. Não é por meio da sua, não é por meio das nossas forças. Deus, ele usou o método dele, e o método dele é a palavra de Deus. Então a única coisa que vai trazer a nós limpeza é a palavra. Imaginem se só você lendo a palavra. E ali automaticamente você está diante de um espelho. E esse espelho
que a palavra de Deus vai dizer todos os teus defeitos, todas as tuas limitações, tudo aquilo que você precisa mudar e transformar em sua vida. E Deus, pela sua graça, que Ele é o lavrador, Ele é o agricultor, Ele vai mudar e ajudar a fazer isso cada vez mais. Então você não ficará só nessa, Deus está conosco. Veja só, agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A limpeza de Deus vem em nossa vida, mas não vem de uma forma como nós achamos que é, pela sua própria força, não. A limpeza de Deus vem pela palavra de Deus. Eu coloquei aqui 2 pontos essenciais para que possamos meditar nesse versículo. Diz assim: essa palavra é a mensagem anunciada pelo Senhor aos seus discípulos, a revelação do Logos encarnado. O que é Logos? Palavra falada. Essa mesma palavrinha Logos que nós achamos aqui em João capítulo 15, verso 3, também se encontra no momento da criação, em Gênesis capítulo 1, que diz assim, haja luz. Quando ele diz haja, ele está falando, ele está decretando, então ele está afirmando alguma coisa. Haja luz. E houve o que, gente? Luz. Então ali quer dizer o Logos de Deus, a palavra de Deus falada. Então a palavra de Deus tem o que, gente? Tem vida. Então esse ponto crucial aqui da palavra de Deus, que é a palavra de Deus encarnada em Jesus Cristo, a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então quando ele diz ao seu discípulo, agora vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, Deus usou o método da palavra de Deus para limpar os discípulos. E esse método se prolonga de geração em geração, mostrando-se a cada um de nós que o meio de limpeza é por meio da palavra. Se você está com dificuldade com prostituição, se você está com dificuldade na alma, se você está com qualquer dificuldade em seu coração, com impureza nele, eu quero dizer algo a você. O único método de limpeza para as nossas vidas é a palavra de Deus. Então é dever de todo cristão meditar na palavra. Amar essa palavra, ter ela como centro de sua vida, porque ele depende dela para a limpeza. Aqui é o próprio Deus, a palavra é o próprio Deus. É o que ele falou para nós, está aqui em nossas mãos. E às vezes as pessoas perguntam, pastor, eu queria entender a vontade de Deus para a minha vida. Você tem 66 livros para entender a vontade de Deus para você. Você está disposto a querer saber a vontade de Deus? Medita na palavra. Coloquei aqui o segundo ponto desse ponto aqui sobre a limpeza, né, pela palavra. Coloquei o método de limpeza de Deus. Ele usa a própria palavra dele. Agora veja só a parte mais dura, mais ríspida desse texto. E tem que ser falado, tem que ser proclamado, que é, se não tem a palavra de Deus anunciada da forma correta, não haverá limpeza. É obrigação nossa em casa ler a palavra de Deus. É obrigação do pastor ministrar apenas o Evangelho e a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que muda, que transforma, que dá nova vida, que traz esperança. E a palavra, nós não podemos mistificar a palavra de Deus com paradigmas humanos, com pensamentos humanos que não estão alinhados com a palavra de Deus. Então esse ponto, quando Deus usa, nós temos que usar também. Porque é a palavra de Deus que está em jogo, é a nossa limpeza espiritual que está em jogo também. Se não há evangelho, se não há palavra de Deus genuína e verdadeira, não haverá limpeza em nossas vidas. Só iremos de mal a pior. Só iremos estar constantemente afundados nos nossos pecados, afundados nos problemas da alma, porque a palavra de Deus não está sendo ensinada da forma correta. Se falta a palavra de Deus, falta Deus. Entenda isso. Porque Deus é a palavra. Se não tem a palavra, não tem Deus. Ponto. É a lógica bíblica que está aqui. Vós já está limpos pela palavra que eu vos disse. Jesus é Deus. Então, Logos foi falado. Então, ele usou a própria palavra para trazer limpeza aos seus discípulos. Então, hoje é um dever nosso, como pastor, você como missionário, evangelista, o que for, você que prega o evangelho, prega apenas o evangelho, é o único meio que vai purificar as pessoas. Se você vê que as pessoas estão com fofoca dentro da igreja, prega sobre fofoca e Deus vai limpar cada vez mais esse povo. Esse povo um dia deixa de falar de fofoca. Ah, pastor, está tendo muita prostituição entre os jovens. Prega sobre prostituição, fala da ira de Deus, fala que Deus vai julgar todos aqueles que estão em prostituição e adultério. Fala isso, mas prega apenas o evangelho. Não tenta mistificar, não tenta arrumar um jeitinho, que não existe jeitinho com Deus. Com Deus é a palavra dele, ponto. Não tem barganha, não tem métodos humanos para tentar trazer limpeza. E às vezes a gente acha que, não, eu vou tentar fazer uma estratégia para trazer limpeza para essas pessoas. Observe que Jesus não usou estratégia alguma, ele só usou a palavra.
A palavra dele foi suficiente e é suficiente até hoje. Então a nossa confiança não pode estar em nós mesmos, mas tem que estar na palavra de Deus. Coloquei aqui o modo de limpeza que Deus usa é a palavra dele. Veja só, que o verso 2, nós lemos, né? Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa. Aí no verso 3 ele diz o modo de limpeza, que é o que? A palavra de Deus. Então Deus te limpa para que você possa dar fruto, é pela palavra. Imagine se a imagem de quando você passa o dia inteiro recebendo influência da sociedade, influência das redes sociais, e você está cheio daquilo ali, pecados, tudo isso. Quando você abre a Bíblia, automaticamente começa um ato de purificação, de limpeza sendo tirada da sua vida, tudo aquilo, a tua alma começa realmente a voltar a entender que, ei, é lá na eternidade. Não é aqui, ó, confia em Deus. Então isso começa a mostrar a você que você começou novamente a ser limpo por Deus. Então precisamos da palavra de Deus todos os dias. Tem uma frase de um grande reformador chamado Martinho Lutero. Ele diz assim: se nós não lermos a nossa Bíblia naquele dia, aquele dia foi perdido. Se você não leu a sua Bíblia hoje e for dormir sem ler sua palavra, o dia para você foi perdido. Você pode ter ganhado o que for, mas você perdeu o seu dia. Por isso que a palavra de Deus ela é importante, ela é verdadeira, ela é única. E vocês perguntam, pastor, por que você está dizendo isso? Veja só como isso é interessante. Quando você lê as Escrituras, você se identifica rapidamente porque ela está falando de você. E nós não estamos habituados a ouvir verdades. E a Bíblia, ela fala verdades. Então ela fala de você, fala dos seus erros, fala dos seus pecados. Ela te chama a cobrança, a mudança, a responsabilidade, e a gente não gosta. Então Jesus mostra-se que para ter frutos, para ter crescimento, a palavra tem que estar lá. Tem que ter meditação. Tem que ter profundidade no conhecimento do Senhor. É para isso que Deus nos chama. Esse é o compromisso do Evangelho. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que é uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela entra, penetra no nosso ser, trazendo o que? A intenção. A demonstração, se você estudar um pouco sobre isso, sobre espada de 2 gumes, ali mostra-se que está falando de como Deus tivesse com um bisturi, aberto você e olhado a intenção do teu coração. Ele sabe o que você pensa, ele sabe a sua intenção. Eu não sei porque eu não sou onisciente, não sou onipresente, eu não sou soberano. Mas Deus sabe a intenção do teu coração. Aí você às vezes diz assim, pastor, mas nem eu não sei a intenção que eu tenho não, pastor. Eu vou te dizer o que vai te mostrar qual é a tua intenção. Sabe qual é a tua intenção? É quando você começa a ler a palavra. E a palavra de Deus começa a minar você. A minar você. E você começa a se conhecer. Você diz, eu não me conheço. Pastor, eu me conheço. Quando você pega a palavra, você não se conhece. Meu Deus, eu estou nessa situação. Eita, eu estou nessa situação. Deus está me cobrando assim. Porque a palavra de Deus, ela serve para isso. Para te alertar. Para trazer à mente a você que Cristo é o centro. Que Deus está te moldando. E Ele cada vez mais, a evidência dos frutos estará na tua vida. Mas para essas evidências estarem evidentes, você tem que ter comunhão com a palavra de Deus. Se você não tem comunhão com a palavra de Deus, não tem como você ter frutos. Essa é a verdade. Versículo 4. 15:4 diz assim: permaneçam em mim, e eu em vós. Veja só, eu nele e ele em mim. Olha, veja só, olha que interessante como ele nos trata como ramos. Veja só, como ramo, né? Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, veja só, ele está dizendo que o ramo só, sem estar enxertado na videira, ele não pode produzir fruto, porque o ramo só, ele não tem vida. Um exemplo, quando você pegar uma árvore, se você cortar um pedaço daquela árvore, de um ramo da árvore, se você deixar no chão, o que vai acontecer? Ela vai se secar. E passará um tempo que pessoas, vamos supor que as pessoas vivem numa situação de forno a lenha. Eles vão passar, vão apanhar aquele galho e vão colocar lá no forno. E esse galho será o quê? Queimado e virará o quê? Cinzas. A mesma coisa que vai falar no verso 6. Tá? No final eu vou falar sobre isso. Então aqui é o mesmo aspecto, mostrando que o ramo, por ele só, ele não tem vida, ele não dá fruto. Olha que interessante, ó. Permaneça em mim ou em vós. Veja só. Porque se nós tivermos nele e ele em nós, automaticamente teremos o que? Vida. E se temos vida, temos frutos. Então, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Veja só, quando eu estou nele, eu permaneço nele, automaticamente eu tenho fruto. Agora, se eu estou fora dele,
eu não tenho fruto. Porque eu só posso dar fruto se eu estiver vivo, se eu tiver vida espiritual, se eu for regenerado, se Deus, pela sua graça, pelo seu entendimento eterno, colocou o seu espírito em mim, eu vou estar nele. Então automaticamente os frutos serão evidentes. Agora, se eu sair dele, eu não tenho fruto. Estarei perdido. Estarei de forma inútil aqui nessa terra. Iremos passar por essa terra e não vamos fazer absolutamente nada por Deus. Para Deus. Esse é o ponto crucial do Evangelho. Permaneçam em mim e em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneçam na videira. Assim também vós não podeis. Por exemplo, vocês, se estiverem fora de mim, vocês não podem dar fruto. Observe que sem Jesus não tem possibilidade de frutos. E se você está em Cristo Jesus, automaticamente você tem frutos. É o que o texto está dizendo. Aí, a não ser que permaneças em mim. Tipo, o permanecimento, quem nos capacita é Deus de estarmos nele. Então, se estamos nele, capacitados por Deus, automaticamente a evidência dos frutos virá. Porque somos os ramos e ele é a videira. Quando enxertado nele, automaticamente temos o quê? Vida. Vida o quê? Espiritual. As escamas de nossos olhos caem. A liberdade que nós não tínhamos, que estávamos presos na escravidão do pecado, hoje estamos livres em Cristo Jesus. Não livre para fazer a vontade da carne, como Paulo diz em Gálatas 5,13, né? Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para vivermos em espírito e fazermos a sua vontade. Então, nesse contexto aqui, nós já vemos: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa para que possa dar mais frutos. Observe. E no 3, ora, vocês já estão lendo pela palavra que eu vos tenho falado. Veja só. E aqui mostra da permanência em Jesus Cristo. Mas a capacidade da permanência não é minha. Eu não tenho força para dizer: hoje eu quero permanecer em Deus. Hoje eu não vou permanecer em Deus. Quem me capacita a permanecer no Filho é Jesus Cristo. Algo muito interessante que me chama a atenção cada vez mais, ele diz: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Não fosses vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Veja só, estávamos mortos. Ele tem vida. Ele nos chama e nos põe nele mesmo. E agora nós damos frutos. Essa é a evidência do Evangelho. É isso que ele quis dizer aos discípulos. Se permanecerem em mim, terão fruto. Se nós estivermos fora dele, automaticamente não haverá fruto. O que é que ele está dizendo aqui? A evidência de uma pessoa que está em Cristo é ter fruto. Se essa pessoa está dizendo que está em Cristo e não tem fruto, ela tem que ser cortada. O ramo tem que estar ligado, primeiro ponto, 100% para dar frutos. Não, você não pode querer de Cristo apenas 5%, 10%, 50%. Ou 99%. É 100%. Não ache que você possa tentar flertar com o mundo. Não ache que você possa viver a vida que você quer da forma como você quer, porque não dá. Com Deus nos dá, porque Ele nos chama: aquele que quer vir após mim, tome sua cruz, negue a você mesmo e siga-me. Tomar a cruz é renúncia. Renuncie o seu eu. Renuncie a sua vontade. Renuncie os paradigmas humanos que foi posto em você. Renuncie essa vida de prostituição. Renuncie tudo isso. Larga a vida do vício. Se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Porque não adianta dizermos que estamos nele querendo viver para nós mesmos. Essa é a maior hipocrisia que se há. Dizer a Deus que amo Ele com meus lábios, mas o meu coração está bem distante dele, como dizem Mateus capítulo 15, versos 5 e 6. Essa é nossa atitude? Deus nos chamou para isso? Não. Deus nos chamou para servirmos a Ele, para sermos dele. Então não tenta barganhar, não tenta trazer uma mentalidade que não exista. Que não se enquadra, não se encaixa no Evangelho. Pessoal do Instagram, por favor, vai lá para o Facebook, que só tem agora 20 segundos, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Rondinelli Frazão, tá lá no Facebook. Rondinelli Frazão, por favor, vai lá.
porque só falta 10 segundos agora, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por participar da live conosco, tá bom? O pessoal do Insta, do Face vai continuar. Que Deus abençoe vocês. Já está finalizando. Vai lá pro Facebook, tá lá? Tô lá esperando vocês. Por favor. Só um minutinho, povo do Face, tá? Que eu continuo essa mesma exposição, tá bom? Que será muito interessante para que você continue e fique aí, tá bom? Espera só um pouquinho, que as pessoas do Insta vai vir para cá, pro Facebook, porque lá no Insta só tem um tempo limite, que só é de 40, eu acho que 50 minutos, não sei se é 1 hora, 50, não sei muito bem, tá bom? Então tenta, por gentileza, ficar aí, espera um pouco, que as pessoas já estão vindo, já tem 4 pessoas, já tem mais 2 pessoas já entraram, já tem 2, né? Então vamos esperar aqui as outras pessoas virem para cá, por gentileza, tá bom? Eu vou ver aí se futuramente eu vou ver se eu faço um canal no YouTube, que fica até mais fácil, né? Você vai lá no link, não tem tempo, não tem limite, então clica lá no link, fica lá até a hora que encerrar a exposição. Eu quero muito que vocês aprendam, tá? Essa é a minha intenção, você aprender a verdade. Tá bom? Então, o mesmo ponto, vou dar já início aqui, tá? Então, o mesmo ponto aqui é crucial para todos nós. Então, quando ele fala, permaneça em mim e vós, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, então a glória de Cristo. O chamamento da responsabilidade cristã agora é de quem? De Cristo. Cristo nos chama, Ele nos capacita, Ele nos levará cada vez mais a dar frutos, amém? O segundo ponto que eu quero que vocês aqui entendam é, o ramo por si só não pode dar frutos, como eu tinha falado. Quem é o ramo? Eu e você é o ramo. Quem é a videira? Jesus. Ele diz lá no verso 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Eu sou a videira. Tipo, o ramo tem que estar enxertado em quem? No eu sou, que é Jesus Cristo. E o Pai é o quê? A videira, ele faz a manutenção. Então toda vez que você está ligado em Cristo, ou você está ligado em Cristo, automaticamente o Pai, ele limpa nossas vidas. E nós já falamos no verso 3 que a limpeza que Deus usa, o método que Deus usa para limpar é a palavra dele. Amém, gente? Então, para dar frutos, temos que ser limpos. E sendo limpos, vamos dar mais frutos ainda. Amém? Agora o ponto final que eu quero que todo mundo aqui realmente preste atenção e foque, porque essa palavra aqui, ela tem como centro mostrar que Jesus Cristo é tudo em nossas vidas. Ele não é apenas mais um, ele não é apenas o da história. Não, ele é tudo em nossas vidas, nós dependemos dele para tudo. Veja só que esse verso aqui para mim é lindo, porque mostra-se que nós não somos nada, ele é tudo. Foi ele que nos tirou das trevas, nos transportou para o seu reino amado, para o reino de luz. Foi para isso que ele nos chamou, e glória seja dada eternamente a ele. Amém. Veja só que texto lindo. Eu sou a videira. João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Veja só. Permaneça em mim e eu nele, dá fruto. Veja só, já é evidência. Dá frutos. A resposta já é evidente. Deu frutos. Amém? Agora veja só aonde eu e você já não tem mais vez. Aqui novamente nós se encontramos numa situação de dependência 100% para agradarmos a Deus. Mas para agradar a Deus é só por meio de Jesus Cristo. O que nós falamos agora no começo da live? Em João capítulo 14, verso 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Ele que nos liga ao Pai. Agora a parte B do texto diz assim, ó, porque sem mim nada podeis fazer. Observe que Jesus Cristo é tudo que temos. Ele não é aquilo que precisamos ou necessitamos, ele é tudo que temos. O nosso coração tem que estar, de fato, arraigado, alicerçado no que Jesus falou, no que Ele estimou para nossas vidas. Observe que Ele fala da palavra e Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Observe que Jesus tem a ligação profunda com sua palavra, porque Jesus é a palavra de Deus. E observe que para dar frutos, dependemos de Jesus Cristo.
Aí eu coloquei aqui, ó, sem Jesus não podemos fazer nada. Se você acha que pode agradar a Deus sem Jesus Cristo, você não está agradando a Deus. Se você acha que pode se salvar sem Jesus Cristo, não haverá salvação para você, porque é pela morte dele, pela ressurreição dele, que houve salvação para nossas vidas, porque foi por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Sem Jesus não adoramos Deus de verdade. Veja só, sem Jesus Cristo não tem como adorarmos a Deus de verdade. Não tem como adorarmos a Deus em verdade e em espírito. Veja só que Jesus é tudo que temos. Ele é o assunto principal das Escrituras. Ele é o assunto X das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, todos os livros apontam para uma pessoa só. É Jesus Cristo de Nazaré. E aqui ele identifica: vocês são meus discípulos, vocês estão ligados em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês dão frutos por causa de mim, sem mim vocês não podem dar frutos, vocês não podem fazer a vontade do Pai sem mim. Esse é o ponto que devemos entender e não largar mais de nossas vidas. É entender que temos que estar no centro da vontade dele, estar no centro da vontade de Deus, é estar em Cristo. Sem Jesus, entenda só a importância de Jesus Cristo. Que sem Jesus estaríamos mortos nos nossos pecados e ofensas. Observe, o apóstolo Paulo, quando chega na igreja de Éfeso, ele estabelece, prega o evangelho, mostra o evangelho àquelas pessoas, mas lá na frente acontecem alguns problemas na igreja de Éfeso. E Paulo tem que lançar novamente uma carta para lá. E nessa carta, no capítulo 12, está contido um assunto que nos mostra que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, porque Ele nos deu vida. Veja só, o apóstolo Paulo traz a glória imensa a Jesus Cristo. Veja só, Ele nos deu vida. Ele quem? Jesus. Porque estávamos mortos. Mortos no grego quer dizer necros. Necros que de necrotério. Estávamos realmente totalmente mortos. Quem pode nos dar vida? Jesus. Observe, por isso que Ele grita aqui, brada: sem mim nada podeis fazer. O que nós falamos no contexto histórico quando foi falado no começo da pregação. Israel era a videira e a videira foi derribada e agora a videira foi levantada novamente. E essa videira é Jesus Cristo e o Pai é o lavrador. E agora, para ter contato, para ter intimidade com o Pai, para ter acesso ao Pai, é só por meio de Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo nós não temos a possibilidade de termos contato com o Pai ou fazermos a vontade do Pai. Sem Cristo estaríamos perdidos. Ele nos deu esperança. Quem nos deu esperança? Jesus. Ele que nos mostrou o caminho da salvação. Foi você quando estava perdido, quando ninguém mais confiava em você, quando ninguém mais dava credibilidade a você, quando todos olhavam para nós sem perspectiva alguma, Ele veio e nos salvou. Ele veio e nos regenerou. Veja que graça, isso é misericórdia. Ele só pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quem diria que você um dia pode ser pastor? Quem diria que eu ia ser pastor? Quem confiava? Quem colocou esperança em mim? Ninguém, só Ele. E nós temos que dever tudo a Ele. A salvação veio por meio de Cristo. Veja só, Ele não confiou em você para lhe salvar. Ele confiou nele mesmo. Ele confiou nele mesmo. Ele não confiou em ninguém mais. Sem mim, nada podeis fazer. Coloque isso na porta do seu quarto. Coloque isso lá na cozinha, no banheiro, onde for. Põe: sem mim nada podeis fazer. Bota lá João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Porque sem Ele não fazemos absolutamente nada. Sem Ele não temos como dar fruto, agradar a Deus, viver uma vida de santidade, que a Bíblia diz em Hebreus 12:14. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que Deus abençoe nossas vidas. Que Deus nos dê paz, ânimo e alegria para servir a Ele. Não deixe as coisas de fora afetar a tua mente. Medita na palavra de dia e de noite. Que esse seja teu prazer, meditar na lei do Senhor. Que esse seja teu ânimo, tua vontade. Ocupa o teu tempo com a palavra de Deus, por favor. Faz isso. Não deixe os homens tentarem minar tua mente. A rédea da história está nas mãos de Deus. Entenda isso. Nada acontece nesse mundo se não for pela permissão de Deus. Tudo acontece pela vontade de Deus. Deus é soberano. Deus é eterno.
Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória para ele, amém. Lancemos até Cristo, lancemos até ele. Porque ele é a videira verdadeira. E só nele podemos dar fruto. Para encerrar essa live, por favor, ore a Deus, peça misericórdia a Deus. Peça força a Deus para viver o evangelho dele. E bote em sua cabeça, por favor, que não é pela sua própria força. Não é por sua própria inteligência. Não se sinta sábio. Porque Deus faz do sábio tolo. Porque a glória totalmente é dele. E ele não divide a glória dele com ninguém. Que Deus abençoe você. E obrigado por participar desse momento lindo e eterno. Tá bom, gente? Oremos ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essas palavras. Palavras não minhas, Senhor, mas palavras tuas. E que tudo isso, Pai, fique em nossos corações e que possamos dar graça, Senhor, a Ti apenas. Que possamos fazer Tua vontade e andar nos Teus retos caminhos, Senhor. Andarmos em luz. Porque foi para isso que nos chamastes. Quero orar por cada um daquele que viu essa ministração e também orar por aqueles que não viram, Senhor, orar pela nossa cidade. E que o Senhor em graça possa abençoar a nossa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, te agradecer pelos teus benefícios e não se esquecer de nenhum deles. Então assim que eu te oro, Pai, nessa noite, eu te agradeço. Em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Qualquer dúvida, pode me consultar. Pode falar comigo no privado, me chama, que eu estou aberto a te ajudar. Se precisar de oração, fala comigo. Se precisar de algum discipulado, fala comigo. Tá bom? Aqui o intuito é ajudar. Não é dinheiro de ninguém, é ajudar você a crescer biblicamente e crescer para a vontade de Deus. Nós também agora, quando passarmos esse momento, que é um pouco conturbado, eu quero convidar você que está assistindo essa live a fazer uma visita na nossa congregação. Tá? A nossa congregação fica na rua Desembargador Manuel Felício Pinto. A referência é perto do gabinete do prefeito, no Monte Castelo, em Cabedelo. Não tem errada, tá, gente? Realmente, quando em Monte Castelo, realmente tem um castelo mesmo, lá no gabinete do prefeito. É bem próximo. Ela é sem número, mas se quiser vir, fala comigo, tá? Fala no privado e eu vou dar todas as diretrizes. Eu quero muito conhecer vocês, tá bom? Então eu quero muito ter esse contato com vocês, tá bom? Que vocês precisarem de mim, pode falar comigo. Precisar de discipulado, se possível, vou na sua residência. Converso com você, ensino você, mas eu quero que você aprenda o Evangelho. No sábado, se você tem alguma dúvida bíblica, eu quero conhecer sobre o que é teologia, nós temos um curso lá gratuito, tá, gente? Grátis. Você não paga absolutamente nada. Só tem uma pequena taxa lá que é de R$20, que é para as apostilhas. Apenas isso, não tem mensalidades, tá bom? Conto com vocês. E um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam contar comigo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Somente as Escrituras. Somente a Deus a glória. Somente a fé. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai não ser por ele. Jesus é o centro de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.